Mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus, Sua Santa Palavra, mais uma vez ouvir a Sua voz falando ao nosso coração. Hoje o nosso primeiro tema é sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca, composta de 66 livros escritos por cerca de 40 autores, das mais variadas culturas, origens e ocupações, durante o período de aproximadamente 1.600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida literalmente em defesa das verdades nela contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas em nosso estudo. Como Jesus considerava a Bíblia? No livro de João, capítulo 17, verso 17, está escrito: Palavras do próprio Cristo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Do que eles necessitam para entendê-la? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 26 ao 31, nós vemos a história de Filipe e o eunuco. E especificamente no verso 31 diz: Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Bom, nesse relato que você pode lá ler na sua Bíblia, o eunuco, vindo adorar em Jerusalém, estava lendo a palavra, lendo o profeta Isaías, mas não compreendia. E foi essa oportunidade que o Espírito Santo usou Filipe para que Filipe pudesse explicar as Escrituras e apresentar a Jesus. E no decorrer dos versículos vemos que o eunuco é batizado em nome de Jesus, porque alguém explicou a ele as verdades contidas na palavra. Qual é a maneira correta de nós estudarmos a Bíblia? No livro de Lucas, capítulo 24, verso 27, nos dá um direcionamento. O texto nos diz: E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A Bíblia Sagrada não é um livro para ser estudado de acordo com os nossos desejos, de acordo com o nosso bel prazer. Nós devemos comparar textos com textos. Devemos buscar em outras passagens que explicam do mesmo assunto. Devemos estudar um pouco aqui e um pouco ali, sempre devemos abrir a Santa Palavra guiados pelo Espírito Santo. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? No livro de João, capítulo 5, verso 39, o próprio Jesus Cristo nos diz: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Através da Bíblia nós encontramos a vida eterna. Ela te testifica de Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da palavra revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Que outro benefício prático podemos ter ao examinar a Bíblia Sagrada? No livro de João, capítulo 8, verso 32, a palavra do Senhor nos diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas pessoas hoje são entregues a vícios, são entregues a práticas que destroem suas vidas, a vida de suas famílias, as pessoas ao seu redor, enfim, práticas as quais são condenáveis até mesmo ao mundo.
mas ao examinarmos a Santa Palavra, ao estudarmos as Escrituras, ao ouvirmos a voz de Deus, ao deixarmos ser guiados pelo Santo Espírito, a verdade nos alcança, ou nós alcançamos a verdade. Ela nos liberta de tudo aquilo que nos faz mal e nos leva direto aos braços do Pai. Nessa longa peregrinação por essa terra, é longo o caminho, não é fácil, mas através dela encontramos a libertação do mal e em breve a vida eterna ao lado de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem inspirou os profetas ao escreverem a Bíblia? No livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, está escrito: Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Muitas pessoas mundo afora tentam justificar por que não seguem o cristianismo, por que não seguem a Bíblia, alegando que foram escritos por homens. Mas isso é apenas uma desculpa para poder viver aquilo que o coração corrupto, enganoso e pecador deseja, viver em meio ao pecado. A própria palavra se revela dizendo que nenhuma palavra das Escrituras foi escrita por vontade humana, mas todas elas foram guiadas por Deus, pelo Santo Espírito, e é para o nosso bem. Mas quanto será do texto bíblico foi inspirado por Deus? No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, o texto é claro. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E vamos além, seguindo no mesmo capítulo, no verso 17, continua: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui nós vemos que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Homens escreveram, mas inspirados pelo Espírito Santo. Mas há uma parte nas Escrituras que Deus reservou para si. Não permitiu, não designou homem algum para escrever, mas Ele mesmo quis escrever. Lá no livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18, nós lemos: E, tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ao longo da história, homens, poderes tentaram adulterar, tentaram mudar a palavra do Senhor. Mas será que alguém está autorizado a alterar a Bíblia Sagrada? No livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, Revelação, no capítulo 22, versos 18 e 19, a palavra de Deus, que inspirou o profeta João, nos diz: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Para finalizar nosso primeiro estudo dessa série, Ouvindo a Voz de Deus, como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? A resposta nós lemos no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 3, que diz: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Não basta nós lermos, não basta nós ouvirmos,
Não basta conhecermos aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. A palavra nos diz que nós devemos guardar no coração, viver na prática, no dia a dia, aquilo que Deus tem para nós. Uma religião apenas de palavras que não é demonstrada através de ações é uma falsa religião, e essa de forma alguma agrada ao nosso Deus. O meu desejo para que todos nós aos quais nos dedicamos ao estudo, à leitura, a seguir uma vida cristã como Jesus nos pede, que não possa ser apenas de palavras, que nós não sejamos cristãos apenas de palavras, ou de ouvir, ou de ler, ou de escutar, enfim, mas que nós possamos praticar aquilo que Jesus nos ensina cada dia. E ao praticar essas verdades, que possamos frutificar para o reino dos céus e aguardar o retorno de Cristo em breve, sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Eu oro a todos que estão ouvindo essa mensagem, que Deus possa direcionar e guiar as suas vidas no caminho correto, no caminho que levará para as mansões celestiais. Eu oro, não porque temos méritos em nós, mas em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.